Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel Guiar, apresentando Gabriel, o mestre dos bonecos. Hoje eu vou trazer alguns fatos especiais para vocês hoje. Então prepara a pipoca, sente no sofá e escutem. Eu vou trazer uns fatos que vão destruir talvez a infância de algum de vocês, então se preparem. Eu sei que estamos em época de Natal, mas eu achei interessante trazer esse vídeo agora. Aproveitando, Feliz Natal para todos. Eu vou falar sobre alguns fatos, curiosidades, que podem destruir a infância de alguém. Coisas que ficaram, como é que eu vou dizer, estranhas na época e que agora que veio depois de um tempo, quando veio à tona, alguns acham estranho, outros acham sem explicação. Bem, o primeiro fato que eu vou trazer é: vocês sabiam, todos vocês conhecem He-Man, claro, todo mundo conhece He-Man. Quem não conhece He-Man? Pelos poderes de Grayskull. Todos conhecem He-Man. Mas uma curiosidade que eu tenho certeza, como muitos de vocês não sabem, é que os bonecos de He-Man, você sabia que He-Man, quando começou, ele começou como boneco. Ele não veio diretamente como desenho. Ele foi desenvolvido com os bonecos de Conan. Conan era um personagem que veio mais ou menos na mesma época de He-Man, que foi interpretado no filme por Arnold Schwarzenegger. Porém, foram feitos os bonecos de Conan na época, antes de He-Man. Como a história de Conan era muito violenta, a empresa achou que não deveria colocar para crianças a história do Conan. Então, a ideia ficou um pouco esquecida e os bonecos foram esquecidos. Quando resolveram lançar os bonecos do He-Man, o que foi que eles fizeram? Eles aproveitaram o corpo do boneco do Conan e, em vez de ser a cabeça do Conan, eles colocaram a cabeça do boneco do He-Man. Ou seja, eles aproveitaram o corpo e trocaram só a cabeça, porque a história de He-Man tinha uma pegada mais leve, não era como a de Conan, que a galerinha achou que era muito violenta para expor para crianças, que apesar disso, mais tarde veio como desenho, mas tudo bem. O desenho também não é tão violento. Naquela época, acho que eles quiseram se basear mais no filme, que o filme realmente era muito violento, por isso que não quiseram expor os bonecos do Conan para as crianças. Aí, resultado, depois de um sucesso com os bonecos do He-Man, foi que veio o desenho do He-Man. He-Man e os Mestres do Universo, de 1983, que fez um grande sucesso. Mas o que fez o desenho de He-Man ter sucesso foi a venda dos bonecos do He-Man, que foram, como eu disse, inspirados no Conan. Ou seja, eles pegaram Conan, a ideia não deu certo dos bonecos, e então reaproveitaram para fazer os bonecos de He-Man. Como os bonecos de He-Man fizeram muito sucesso na época quando começou a vender, eles fizeram o desenho He-Man e os Mestres do Universo. Aí sobre He-Man é isto. A outra curiosidade que eu vou trazer é a seguinte: muitos de vocês conhecem Fofão, claro. Quem não conhece Fofão? O boneco do Fofão fez muito sucesso na época quando foi lançado. Claro, a criançada adorava. Fofão era um grande ícone, como eu acho que é até hoje. Sendo que na época ficou uma coisa meio esquisita, porque teve certas pessoas curiosas que foram abrir o boneco do Fofão. Quando abriram o boneco do Fofão, descobriram que tinha um objeto pontiagudo dentro do corpo do boneco. Aí ficou até uma fase que os bonecos foram caçados. Muitas pessoas caçaram porque acharam que os bonecos do Fofão eram de um grupo satanista. Que depois aí foi explicado para muito ânimo dos fãs que não era nada disso. Que isso aí realmente servia como uma base de sustentação para o corpo do boneco, para a cabeça não ficar caindo. Mas fica aí para vocês. Se quiserem acreditar que foi apenas uma mera coincidência, fica a critério. Se quiserem acreditar na lenda, que realmente o boneco do Fofão era de um grupo satanista, fica a critério. Na minha opinião, eu acho que isso na verdade foi apenas uma mera coincidência. Realmente
Na minha opinião, eu acho que foi mesmo para dar uma base de sustentação no corpo do boneco. Isso aí que a galerinha inventou, que foi de um grupo satanista, eu não acho que tenha sido verdade. Eu acho que realmente esse objeto pontiagudo era mais para dar uma sustentação na cabeça do boneco, claro. Muitas pessoas ficaram cismadas. Por que um objeto tão pontiagudo dentro do corpo de um boneco? Para dar base na sustentação na cabeça. Apesar de eu não acreditar nisso realmente, mas realmente fica aí. Para quem quiser acreditar no que quiser. Realmente é um pouco estranho ter um objeto pontiagudo dentro de um boneco. A próxima história que eu vou trazer é sobre Alf, o É Teimoso. Todos também devem conhecer Alf, o É Teimoso, aquele seriado de comédia que passava há muito tempo atrás, que eu acho até que foi inspirado no ET. Alf, o É Teimoso, conta a história de um alienígena que foi deixado na Terra e foi uma família abrigou ele e ficou tomando conta dele escondido das autoridades. Ninguém sabia da existência de Alf, é certa família que se divertia a beça com ele, ninguém mais sabia da existência do Alf. Porém, tudo bem, foi muito engraçado, um seriado de comédia muito interessante e muito engraçado. Teve mais ou menos, se eu não me engano, 4 temporadas, sendo que a última é que foi estranho. Por quê? Porque nesta última temporada ficou uma coisa meio violenta no final. As autoridades pegaram Alf, era para o Alf ter ido para casa, mas o que mostra é que no final da temporada as autoridades se encontram com ele e nisto o seriado acaba. Ou seja, o que a gente deduz no fim disso? Que ele foi levado para ser examinado e fazer todas as coisas que disseram no meio do seriado que iam fazer com ele. Examinar, abrir ele, fazer aquelas coisas, tudo bem. Um final meio estranho para Alf, não acham? Alf merecia ter tido realmente um final melhor, porque é uma comédia que muita gente gostava. Ficou então um final meio estranho, porque em vez de ele ter voltado para casa, ele foi uma armadilha das autoridades para pegar ele. E realmente eles não quiseram exibir esse episódio. Nisso a série foi cancelada, finalizando com isso. O encontro de Alf com as autoridades terminando assim. A gente subentendendo que realmente ele foi levado pelas autoridades e fizeram essas coisas com ele. Examinaram ele, fizeram todos os procedimentos. Um final realmente meio triste para Alf. E para a tristeza de muitos fãs. Outra grande curiosidade que eu vou trazer a vocês aqui é sobre... o que eu posso falar agora? Uma curiosidade. Mensagens subliminares que tem dos desenhos da Disney. Todos nós adoramos os desenhos da Walt Disney. Mas tem algumas coisas estranhas realmente que acontecem, que ficaram também com algumas lacunas. Se vocês pararem em alguns desenhos da Disney, vocês vão encontrar mensagens subliminares, símbolos satânicos e algumas partes que remetem a sexo. Isso realmente para desenhos da Disney é muito estranho. Até hoje não se sabe por que a Disney quis mostrar esses símbolos satânicos e essas coisas assim meias que remetem a conteúdos sexuais no desenho. Quem for parar alguns desenhos pode perceber símbolos satânicos, que eu não vou dizer aqui quais são, mas a galerinha que assiste eu acho que já deve ter notado. Mensagens também subliminares, que até hoje tem algum mistério, não se sabe exatamente explicar o porquê. Os parques da Disney também tem relatos lá, porque todo mundo tem muito sonho de ir para a Disney, claro. Quem não quer ir para a Disney visitar os parques com os maravilhosos personagens da Disney. Porém, lá tem coisas que muitos disseram que tem acontecido. Nos parques da Disney há relatos de sussurros e como se fossem fantasmas que estão lá.
Isso realmente é muito estranho. Não se sabe, as pessoas que viajam, que passam por isso lá, não se sabem de onde é que vem isso. É uma brincadeira do Walt Disney ou apenas mera coincidência? Aí fica a critério de vocês. O próximo item que eu vou expor aqui a vocês é sobre Harry Potter. Todos de vocês adoram muito Harry Potter, que eu sei. Eu não gosto muito de Harry Potter, mas tudo bem, vou expor aqui alguns fatos. Com o sucesso de sua carreira, ele estava numa febre muito grande na época. Aí ele ficou meio assim, um pouco estressado, porque ele ficou entre a fama e o medo de fracassar. Nisso, teve vários episódios que Daniel Radcliffe teve que beber. Várias vezes ele ficou no seu quarto bebendo para poder fazer as gravações do Enigma do Príncipe, porque ele tinha um certo medo de fracassar. Isso levou ele em algumas determinadas cenas ele fazer, quando ia gravar, ele já ia meio embriagado, com medo do fracasso. Hoje ele não está mais com esse vício. Foi só na época quando ele ia gravar que ele ficava meio nervoso, mas realmente é muito estranho realmente saber disso, que Harry Potter, aquela imagenzinha tão inocente, realmente fazia isso, de ir embriagado fazer as gravações de Harry Potter, do filme. Realmente muito estranho. Outro fato que eu vou expor aqui a vocês é a respeito a boneca da Xuxa. Todos de vocês já devem ter realmente assistido os programas da Xuxa, mas muitos contam que a boneca da Xuxa, aquela boneca da Xuxa antigona. Muitos fatos relataram na época também, com o mesmo jeito que rolou o boato do boneco do Fofão, a respeito da boneca da Xuxa. Diziam que a boneca da Xuxa, durante a noite, ela ficava viva e andava pela casa. Apesar disso tudo, a boneca da Xuxa hoje ainda pode ser vendida em alguns sites, mas também por um preço bem caro, porque ela é mais agora conhecida como item de colecionador. Aí quem é fã aí fica a critério de comprar se quiser ela. Ela está sendo vendida em alguns sites, mas ela foi, na época, teve vários relatos de que a boneca realmente estava viva, se mexia na casa durante a noite. Mas não ficou uma coisa meio estranha, não se sabe exatamente dizer o motivo do que acontecia isso. Outra curiosidade que eu vou expor aqui a vocês é a respeito aquele desenho Comandos em Ação e o desenho do Rambo, claro. Desenhos muito bons, concordo com vocês. Comandos em Ação e o desenho do Rambo são muito bons. Mas, como Star Wars, eles abusavam de muitos tiros lasers. Era para realmente os tiros laser dos desenhos mostrar cenas mais violentas, mas como eles não queriam expor isso no desenho, porque podia aumentar a censura, eles preferiam fazer com que as armas lasers não ferissem os personagens. Por isso que não se notava sangue, mesmo sendo tiros de arma laser, não mostrava sangue nos personagens, porque senão a faixa etária do desenho ia subir. Com relação a Power Rangers, o que eu posso dizer de Power Rangers? Power Rangers fez parte da infância de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu adoro Power Rangers até hoje. Muitos de vocês podem não saber, mas Power Rangers é a cópia de um seriado japonês chamado Zyuranger. Todas as séries de Power Rangers são cópias de seriados japoneses, que primeiro são lançados no Japão com um título, e depois que lançam no Japão, eles vêm para os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma parceria com a Toei, que é a dona lá do Japão desses seriados japoneses. E essa parceria faz com que os americanos, de certa forma, produzam esses seriados, aproveitando algumas cenas e introduzindo cenas dos personagens americanos no seriado. Com isso, no primeiro seriado de Power Rangers, o Mighty Morphin, várias cenas da Trini, que é a Ranger amarela, aparecia com volumes em algumas partes baixas.
Isso não é uma personagem feminina ter. Por quê? Porque na versão antiga de Zul Ranger, que é a versão dos Power Rangers antigo antes do Power Ranger, a versão antiga de Zul Ranger era um menino que era o Ranger amarelo. Por isso que na versão americana aparecia volumes, porque nas cenas de luta, que quando eles mostravam as cenas, eles mostravam os japoneses, a parte dos japoneses lutando, que era a parte que aparecia os volumes, que era do menino. E as partes americanas eram aquelas que, como é que eu vou dizer, eles apareciam humanos e algumas cenas que eles engoblavam, que aí realmente a gente tinha como ver os volumes realmente, mas não na parte de baixo, na parte de cima da trine. Essa é uma curiosidade de Power Rangers. Que agora realmente com as versões mais novas já não se percebe tanto isso, porque eles fizeram um jeitinho de ajeitar esses detalhes, mas nas versões mais antigas, principalmente na primeira, dava para se perceber isso. Outra curiosidade que eu vou jogar para vocês aqui é a respeito da... o que eu posso falar agora? Realmente porque é um vídeo muito comprido. São muitos fatos para expor não apenas em um vídeo. Eu estou trazendo aqui alguns mais ou menos dos que eu acho principais, mas ainda tem muitos outros para serem expostos. Quem de vocês, eu não sei se muitos de vocês assistiram A Família Dinossauro, aquele seriado antigão. Aquele seriado também, semelhante com Alf, não teve um final muito bom, porque no final do seriado, quem provoca a morte dos dinossauros não é o meteoro, e sim o pai do menino lá, que é o Dino. Ele é que provoca a avalanche, e no final do episódio realmente se mostra ele pedindo desculpa para todos por ter destruído o planeta, e se mostra no jornal, e os dinossauros tudo assim se fechando a tela e apagando, subentendendo que todos os dinossauros morreram por causa do acidente de Dino. Dino não, do pai do menino lá, que era da família dos dinossauros, provando que realmente foi um final bem triste, assim como o Alf. Outra curiosidade que vocês não sabem a respeito da Barbie. Muitos de vocês, claro, são fãs da Barbie. A boneca Barbie foi inspirada numa boneca erótica antiga de 1959. Porém, quando foi feito, na época realmente teve alguns problemas, porque quando ela foi introduzida, muitas pessoas perceberam que ela era inspirada, começou a haver argumentos, e nisso a empresa que fez a Barbie teve que pagar algumas indenizações. E a respeito disso, mais ou menos isso. Tem também algumas lendas urbanas a respeito da origem do Chuck. O Chuck, o boneco assassino, foi inspirado numa história real, sim. Não é, o Chuck não existe, ele foi inspirado numa história do boneco Rupert. Rupert é um boneco que foi dado ao menino de presente, e o menino ficou muito apegado a Rupert, semelhante a Chuck, sendo que Chuck não, alguns detalhes, porque ele foi dado de presente ao menino, o menino se apegou muito ao boneco Rupert, e o Rupert atacou o menino, ficou muito próximo do menino, ficou atacando o menino, e hoje, realmente, depois de muito tempo, ele está no museu sendo exposto. Muitos não acreditam que é verdade, mas aí fica a critério. Quem quiser acreditar se a história é real ou não, a história do boneco Rupert está na internet. Quem quiser pesquisar para ver, tem lá tudo dizendo a respeito do boneco Rupert. E outra curiosidade a respeito de Chuck, porque quando eles fizeram a história de Chuck não ia ser mais ou menos como é agora. Na primeira versão que eles planejaram para Chuck, eles queriam fazer tipo como se fosse o menino que fez um pacto com o boneco Chuck, para o boneco Chuck ficar vivo. Nisso, o menino cortaria a mão em troca do boneco Chuck ficar vivo. E nisso o Chuck ficaria vivo para proteger mais ou menos o menino, ficar seguindo o menino e proteger o menino, mais ou menos isso.
Porém, eles abandonaram essa ideia e quiseram manter a outra que foi feita de agora de Chuck, que é do famoso Charles Lee Ray, que entra no boneco, é um assassino que entra no boneco Chuck. E é mais ou menos isso, pessoal. Eu vim expor mais ou menos esse fato para vocês. Realmente são muitos fatos assim para expor num vídeo só. Eu achei assim que devia expor mais ou menos os que eu acho principais. Eu pretendo fazer depois outros vídeos a respeito disso. Mas aí o que vocês acham? Eu quero também saber a opinião de vocês. Acreditam nessas teorias que eu falei agora? Ou é apenas mito? Quais são as que vocês acreditam? Botem aí as que vocês acham que são reais e as que vocês acham que são mito. E também, se quiserem me expor algumas, eu posso fazer um outro vídeo, pesquisar e fazer um outro vídeo a respeito disso. Um Feliz Natal para todos vocês e até a próxima. Aê, Feliz Natal! É isso aí, cultura. Feliz Natal para todos! Feliz Natal, pessoal! Se inscrevam no canal do Gabriel, o Mestre dos Bonecos. Então é isso, pessoal. É isso aí, galera. Se inscrevam no canal Gabriel, o Mestre dos Bonecos. É isso. Deixa que eu termino, certo? Então é isto, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, exponham aí o que vocês acham, que é verdade ou que não é. Me deem algumas ideias para eu fazer outros vídeos a respeito disso. Então é isso. Se inscrevam aí no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos. E até o próximo vídeo. Tchau!